horas narrando. É. Agora é melhor que A câmera é o tripé. Bom, você sabe o que é Linux, né? Perguntar isso na faculdade, o cara não sabe não. Juro. Eu Na posso falar? faculdade técnica, o que é Linux? Alguém sabe? Inventar, levantar a mão, Linux. Eu voltei. Tá bom. Vou ficar aqui. Bom, seguinte, o Kankin foi uma distribuição que surgiu porque a gente decidiu comprar essas plaquinhas do tamanho de cartão de crédito, que é o Cubiboard, o Raspberry, né, que essas mini plaquinhas, deixa passando aqui, vai passando. E o que acontece? A gente testou os sistemas que tinham prontos para ela na época, no ano passado, e não ficamos muito satisfeitos. Como a gente precisava testar bem essas placas, ver o uso delas para automatizar algumas coisas, a gente decidiu fazer uma do zero. Porque já que não tinha uma distro usável, vamos chamar assim, o desempenho estava muito ruim pra gente, a gente resolveu fazer uma do zero. Baseado nesse hardware, ela é feita para rodar nesses hardwares aqui, esses que estão passando aí. São hardwares open source e software open source. Tem exceção só da Raspberry Pi, que alguns chips dela usam firma proprietária. Mas essas firmas são distribuídas também de forma gratuita, já estão no kernel com suporte, então funciona tudo belezinha no Linux sem problema. Mas a firmware sim, ela não é aberta, que são da Broadcom. Essas são os únicos que não são hardware open source assim, da Raspberry Pi. Elas suportam a ARM-v6, que é o Raspberry Pi, e o ARM-v7A, que tem um erro aqui, não é 7A, não é 7L. E 7A é a FLAC que a gente usa na compilação. Por isso que eu resolvi colocar o A para ficar mais fácil de entender. Base Funtoo Linux, que o Funtoo na verdade ele veio do Gentoo, que veio do Enoch Linux. O Enoch Linux ele surgiu em 98, 99 pelo Daniel Robbins. Ele resolveu mudar o nome dessa distribuição para Gentoo Linux, ou Gentoo em inglês, é meio aviadado, E Gentoo. E o que acontece? O Funtoo na verdade ele surgiu de uma guerra interna. Porque o Daniel Robbins ele tinha ido para a Microsoft trabalhar. Quando ele resolveu voltar para o conselho do Gentoo, depois de sair da Microsoft, o pessoal do Gentoo Foundation ficou de mimimi, falou que ele era contra o sistema, que ele era um pouco capitalista e que não deveria aceitar ele. Ele falou, se é assim, vou criar do zero, os meus padrões. E o Funtoo já nasceu com uma série de diferenciais em função do Gentoo. Por exemplo, ele tem um suporte a sistemas já prontos, por exemplo, o OpenVZ, que você conhece, que é sistema de visualização. Ele tem já toda a sincronização do Portage, vou falar um pouco mais pra frente, via Git. Então, deixa eu passar isso aqui e vou falar melhor. Que é o Portage. O Portage, ele é um sistema que, igual eu falei, é um sistema de e-builds, e não um sistema de pacotes. Mas também inclui pacotes. Por quê? A maioria dos sistemas que a gente conhece hoje, que é o Yum, da família de RPM da Red Hat, a Novell também usa ele por trás do Zyper, e outros. O apt-get, que também são os pacotes de DPKG, que é usado até no iPhone, por exemplo, Jailbreak, eles são basicamente pacotes. Eles não têm o objetivo de onde o Portage veio, que é de baixar o código-fonte, compilar exatamente na hora com as suas opções. Então o Portage ele foi feito em Python, ele veio do Gentoo, de 2003 para trás, e ele faz exatamente esse trabalho. Então repositório com arquivinhos, só de spec de compilação, que é os que a gente dá o nome de builds. Basicamente, por exemplo, você quer compilar o VI, uma ferramenta de editor de texto, você vai lá no make.conf ou na TC Portage, define as variáveis de compilação, as placas de compilação, que vocês escolhem, quais os parâmetros, merge, que ele compila, e instala e ensina o próprio sistema. Ele também pode gerar um pacote, que você compilou numa máquina, por exemplo, você tem um cluster de 10 máquinas, Gentoo, Funtoo, você não vai compilar nas 10 máquinas, você vai compilar em uma máquina. Você vai mapear o diretório dos pacotes, que você tem no SR Portage Packets, no NFS, qualquer sistema de distribuído de rede, e todas as máquinas vão instalar aquele pacote ali, pré-compilado em uma máquina só. Ou você pode fazer diferente também, você pode usar a compilação distribuída, o Portage também suporta. O Portage suporta, por exemplo, que você use 10 máquinas ao mesmo tempo para compilar um binário C só, um binário C++, por aí vai. Então isso dá um desempenho legal. Por exemplo, o Raspberry Pi, é impossível você compilar um sistema só nele. Você tem que compilar distribuído e ou cruzado. Porque o cruzado é diferente do distribuído. A compilação cruzada é, por exemplo, quando você tem um computador convencional, um x86, 64,
você vai compilar uma coisa para outra arquitetura. Né? Então você tem um binário que você gera, né, aquele binário pronto para outra arquitetura. Isso é a compilação cruzada no caso. Então o Portage tem essas belezuras tudo aí e o Patrick vai gostar, porque ele é baseado no FreeBSD. Fala de novo. Ele é baseado no porte do FreeBSD. Faltou capeta ali. Aí, do lado aí. Deixa. Então acho que acabou o slide, foi? Não, tem ainda caso de uso. Seguinte, o Raspberry Pi, não o Cubeboard ainda, eu já estou usando ele em alguns clientes de Belo Horizonte. Tem um cliente nosso aqui de Belo Horizonte, que é a Alto de Carvalho, uma loja que vende coisas elétricas, não, um monte de coisa. Eles estão trocando todas as máquinas terminal burro, que a gente chama, que é os máquinas diskless, né, da vida, que só conectam no servidor para fazer alguma coisa, não tem nada rodando, não tem nem risco rígido. Eles não estão comprando mais essas máquinas. Agora eles fizeram um levantamento lá, eles vão ter que trocar 40 estações. Na Dell, o orçamento, sem monitor, R$2.000 cada um. Aí eu propus para ele, vamos usar o Raspberry Pi, que custa $35. A gente conseguiu economia de R$40.000 de imediato na compra. Não só o consumo da compra, tá? O custo da compra que você reduz, você tem o consumo energético que você reduz. Né? Porque, por exemplo, quando você vê o consumo elétrico de uma fonte convencional, é de 500 watts, por exemplo, para cima. Esses bichinhos variam, por exemplo, o Raspberry Pi consome 2 watts real e o Cubeboard consome 5 watts. Ou seja, você tem um consumo 100 vezes menor, né? 100%. 100 vezes. Então é uma coisa gritante. Quando você fala a longo prazo, em questão de 6 meses, eles se pagam os equipamentos. Só no custo do energético você reduz. Né? Então vamos falar assim, não é só questão de necessidade nem tecnologia, não, é questão de inteligência usar esse tipo de dispositivo hoje. Se você não tem nada para ser processado local, né, eu acho que é bem válido. Mas, por exemplo, a Cubeboard ela também dá para usar como desktop comum. Como ela tem um processador semelhante ao do iPhone 4S ou 5, por exemplo, que é o famoso ARM7, ela tem um processamento legalzinho. Né? Ela consegue chegar ao clock de 1.6 GHz. Então você consegue rodar tranquilamente navegador de internet, editor de texto, visualizador de PDF. Eu até tentei aqui fazer a apresentação da Cubeboard, mas deu um problema aí no cabo. Né? Mas dá para você fazer tudo que você quiser. Coisas leves, coisas que você não vai processar muito, né? Dá para fazer. E tem gente também usando esses bichinhos para minerar Bitcoin. Porque o ARM ele tem uma GPU integrada. Ele tem um processamento legal, ele tem imagem Full HD de saída. Né? Então o que você faz? Se você empilhar 10 bichinhos desses, ele dá às vezes um desempenho melhor que 2 placas de vídeo na máquina. Então o custo dele vai ser bem menor que a placa de vídeo. Então ele está sendo bem útil nesses casos. E hoje a gente parou nesse ponto. A gente já desenvolveu o sistema, ele está estável, está maduro. A gente agora está passando a utilizar ele para automatizar nos outros projetos. Por exemplo, o Scanner 3D multifuncional, que é um projeto que a gente tem para ser desenvolvido ainda no área 31, estamos precisando de colaborador. O que basicamente é? Você tem impressora 3D que funciona. A impressora 3D já funciona no canquinho da Cubeboard e do Raspberry desde a versão 0.2. Já compilei todos os softwares dele para fazer a impressão normal. Então você conecta um Cubeboard, um Raspberry, você imprime na impressora 3D sem precisar de um computador convencional, Mac, Windows. Tá? E também o Scanner 3D já funciona também nos mesmos. Então, por exemplo, o outro projeto, o Biochip, os protocolos NFC e o RFID, todos já estão nativos nesse sistema operacional. Todos já estão funcionando. Então, basicamente, você pode usar um sistema desse para centralizar. Você, por exemplo, coloca um Cubeboard num laboratório igual esse, você vai ter um scanner e impressora 3D funcionando nele, e às vezes até um Biochip junto, gerenciando o controle de acesso da porta. Que é um plano que vamos ver se consegue fazer, né, Patrícia? Se conseguir fazer um controle de acesso aqui na porta também de Biochip, facilita, né? Por exemplo, como eu falei, usando tudo isso junto, você consegue ter um acesso até via internet disso. Você pode fazer uma coisa mais inteligente, por exemplo, alguém abriu a porta, você recebe um e-mail. Igual o pessoal do SJC tem, eles têm lá uma coisa legalzinha no HackerCube deles. E quando ele tem um sensorzinho na porta, quando alguém abre a porta, ele dispara o e-mail para a lista e abre já na wiki, né? O Garou também tem isso, falando, ó, o Hackerspace está aberto. Quando alguém tranca para ir embora, ele detecta um tempo para a porta fechada, ele já automatiza, já manda uma mensagem para a internet, um e-mail, seja, e fala, o Hackerspace está fechado. Ou seja, você não precisa anunciar o horário, tem calendário. Quando estiver aberto, o cara vai lá na wiki e vai ver, ó, o Hackerspace está aberto, o Hackerspace está fechado. Então tudo isso dá para fazer com essas plaquinhas de $35 aí, que consomem 2 watts de corrente elétrica. Igual eu falei, o projeto do avião também dá para utilizar isso. Você coloca a bateriazinha, 2 watts de consumo de corrente, você consegue umas 3 horas de autonomia com qualquer bateria Xing Ling. Então dá para fazer bastante coisa com esses bichinhos aí.
Na verdade foi um projeto muito bem sucedido, a gente esperava menos deles. E depois que a gente começou a brincar, que a gente viu o tanto que eles são bons. E basicamente é isso. Então é isso, obrigado pela atenção. O biochip também você quer falar agora? Ah, não, velho. Então deixa que eu falo também. O biochip é simples. O biochip, né? Já sabe. Ah, então já é. Cortou barato. Vai lá. Tô tentando ver quem não sabe. Fala que eu mostro. Mas quem não souber aqui tem que tomar porrada. O biochip basicamente, voltando ao assunto das plaquinhas, né? A gente tem o interesse de usar ele em automatizar algumas coisas também, por exemplo, controle de acesso, né? Então, por exemplo, a gente tem um pensamento que seria um projeto que a gente não viu ainda. Por exemplo, com cartão também eu não vi, pode ser que você tenha. Chegou o Everson, por exemplo. O Everson tem uma viadagem, então ele não gosta muito de luz. Aí a luz é mais baixa quando o Everson chega. Aí chegou o Rafael, por exemplo, que é mais machão, aí a luz aumenta. E o viado, você mandou falar pra dele. Entendeu? Então, por exemplo, desculpa a brincadeira, mas é um exemplo prático de perfil de pessoa em função da tag identificada. Ela consegue configurar dispositivos conectados a uma determinada plaquinha e vai controlar a luminosidade, por exemplo. Eu vou querer chegar na minha casa, abrir com o biochip a porta e já vai disparar a máquina de café. É fato, entendeu? Entendeu? Então tem como fazer isso tudo, né? A imaginação é limite. Tem como você fazer o que você quiser. A tecnologia está aí para isso, está tudo inventado, até para Skynet. Toda a tecnologia para Skynet, se você quiser criar uma, já está inventado também. Também, Deus te ouça. Deus te ouça, você viado. Então basicamente é isso, galera. O biochip basicamente, vocês já viram ele funcionando ou só no vídeo? Cara, o biochip é um cartão RFID implantado. Na pele. Vou acender a luz ali que eu vou mostrar pra vocês. Chega de na bancada. Rafael, vai contar uma bike no sei chipado. Bora. Alguém de vocês não viu o biochip funcionando? 13.25. É desse ou padrão? 13.56, né? Qual que é? Essa é de 13 ou de 15? Agora não lembro. O sensor é esse aqui, ó. Essa aqui é a centralina, é ela que armazena, tá? Por exemplo aqui, ó. Oi! Você vai botar onde o teu chip? Oi? Vai botar onde no teu chip? Na mão direita, porque eu sou do 666. Basicamente aqui, o biochip está cadastrado, o que acontece? Ele basicamente é identificado, esse LED sinaliza. E ele consegue entender e manda um sinalzinho na corrente que dispara qualquer sistema que vai entender aquele sinal e vai abrir porta, vai acender uma luz, vai fazer o que você desejar. Além disso aqui, você também pode usar uma antena um pouquinho maior, que é essa aqui. Então você corta esse fio, por exemplo, emenda nessa antena, você consegue fazer uma antena com alcance maior. Então você não precisa chegar tão perto, às vezes de longe você consegue ter um sinal. Basicamente essa antena é para isso. E você grava informações nele também, né? Nesse chip não. Nesse daí não. Nesse não. O chip, você tem 4 tipos de chip diferentes. Qual o tamanho dele? O tamanho dele é esse aqui, da sua mão. Esse daí só identifica. Só identifica. Primeiro implantado. Ele tem um ID interno, né? Isso, você tem um ID único de fábrica. Aham. Para, Bruno, tô gravando aqui. Porra, velho. Então basicamente isso aqui também são leitores dele, tá? Esse pequenininho aqui é o leitor NFC. E esse um pouquinho maior sem aqui antena, é o né? RFID. Isso aí é a centralina sem antena. Isso, exatamente. Esse aqui seria o papel dessa centralinazinha aqui, tá? Então basicamente você liga essa centralina Há uma numa antena antena. Então qualquer. por exemplo aqui, ó, essa antena aqui seria um dispositivo, um kit automotivo. Ele é feito para carro já. Então você instala ele num carro, você abre porta do carro, dá ignição. Não só carro, moto também você consegue implementar isso, tá? E esse aqui é só a miniaturização dessa placona aqui. Ok? Então o que você faz? Você tem uns fiozinhos aqui, você liga nessa plaquinha aqui, você tem um sistema pronto, basicamente. Já foi Basicamente implantado na esse pele de tipo. alguém? Oi? Já colocou em alguém? Ainda não. Nós ainda estamos passando pela burocracia de medicina. Não, mas lá agora, fora né? já, né? Lá fora já. Lá fora o Amal, o próprio dono do projeto, tem dois biochips desde 2005 plantado, nunca precisou tirar. Põe aqui. Pode pôr aqui, é o recomendável, né? Tá, mas- Porque a mão é onde você acessa mais fácil. Por que... Porra, acabou a bateria. Qual é a justificativa para as pessoas implantarem isso aqui? Não é justificativa, é questão pessoal mesmo, é questão de praticidade, vamos chamar assim, ou eu vejo como uma camada a mais de segurança, dependendo do caso.
Né? Por exemplo, se você for chato, você fala assim, não, só vou ligar meu carro com biochip. Você tem um token na sua mão. É um token na mão, literalmente. Por exemplo, quando o banco começar a ficar popular com isso, por exemplo, o banco já usa a digital, que não é segurança nenhuma. Digital é pior que isso aí. Porque digital você deixa sua senha em qualquer lugar. Isso aí, pro cara ler sua senha, o cara tem que aproximar a bobina próximo para ele conseguir ler a informação. Segurança, para ser boa, né, ela tem que ser de 3 vias. De 2, 3 vias, exatamente. Você tem que ter o token, depois que só você fazer uma é, patente pra tirar. o biometria que você tem, que é o token, o que você sabe que é a senha. Exatamente. Rafael, o NFC do telefone lê isso aí também? Lê o biochip também, destrava Mas não normalmente. lê, mas Esse não, é outro. Igual eu te falei, nós temos 4. Ah, tá, nesse modelo, Tá? no modelo A gente escolheu esse primeiro porque ele é o mais compatível do mundo hoje. Todas as catracas, até da FUMEC, do meu prédio lá comercial, todos usam essa frequência. Leem normal. Esse que leu na catraca da FUMEC. Mais barato, ele custa $39, o NFC é $100, né? Então é 3 vezes mais barato, assim, mais antigo, né? A tecnologia RFID é dos anos 80. Não, 40. 40? 40. Que isso? Na década de 40, cara. Não sabia, Boa. primeiro 80. Não, Começou a 80, fabricar em 80. 80 popularizou, mas a pesquisa começou na década de 40 com radiofrequência. Você quer quando começaram a desenvolver Você tava filmando? o Não, não, radar. só pra dar luz. Então, segura esse radar, então, por favor. descobriram que Você quer luz você com podia sombra aí? fazer alimentação passiva. então, Acabou a bateria, já era. Que é o caso, ele é Esse passivo. caso é passivo. Exato, cartão também. Cartão As também. tags de cartão também são Se passivas. for um Unifed Pergunta aqui, você sabe o que é a normal, diferença entre tag passivo e ativo? Você quer luz aqui? Ah, pergunta difícil essa. Não é isso que vocês estão pensando, Você quer não. luz? Não, acabou a minha É. bateria. Passivo e ativo é o seguinte, o Oscar falou uma coisa bem legal. Fala que você passou. Essa é uma passiva. O que significa isso? Ela não tem alimentação própria e não tem capacidade de emissão eletromagnética. a alimentação dela Isso é um ataque passivo. Ou seja, já era. É isso. O cara levou a chave mesmo? Ah, tá, ótimo. Aí é o seguinte, a ativa é a tag que consegue energizar. Então, por exemplo, quando você vai clonar um RFID, hoje eu nunca vi nem prova de conceito de alguém clonando uma passiva para uma passiva. Isso eu não vi. O que eu vi é o seguinte, o cara tem uma placa, né, que ela é uma ativa. O que é isso? Ela tem uma alimentação própria, ela emite. Então, o que você faz? Você pega essa placa, conecta numa bobina forte, deu o cartão do bolso desse cara aqui, por exemplo, e já emite numa catraca e ele abre imediato. Ele vai usar e repercutir o mesmo sinal, entendeu? Isso é o que eu já vi, né?